Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Thiago Campos de Oliveira, psiquiatra. Eu quero nesse vídeo falar acerca da seguinte imagem. Essa imagem circulou nas redes sociais recentemente, WhatsApp, Instagram, Facebook, e me suscitou uma curiosidade. Por que imagens falando o que é certo e o que é errado, o que fazer e o que não fazer, chamam tanta atenção para coisas aparentemente óbvias? Então essa imagem fala acerca das formas de prejudicar a sua saúde mental e faz menção a outros itens, tá? E aí eu comecei a refletir sobre esses itens. E por que eu comecei a refletir sobre esses itens? Porque eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas que olham uma imagem dessa, que olham frases desse tipo, podem acreditar que aquilo que está escrito se encerra em si mesmo e que não tem desdobramentos. Então eu queria analisar cada uma dessas frases e propor alternativa de visão a essas frases. A frase 1 é preocupar-se em excesso com o futuro. Nossa, quem olhar isso vai pensar, é verdade, melhor a gente não se preocupar tanto com o futuro, né? Porque a gente fica nervoso, fica ansioso, não para de viver o presente, etc. Gente, eu concordo que se preocupar em excesso com o futuro, se a gente entender excesso como uma preocupação excessiva, não construtiva, uma preocupação que não vai levar a lugar nenhum, eu concordo que isso prejudica a saúde mental, deixa a pessoa mais ansiosa, pode gerar insônia, pode induzir uma depressão, pode ser o estressor que gera a diátese patológica que a gente falou no outro vídeo. Por outro lado, quem lê essa frase e leva ela ao pé da letra, pode cair na seguinte armadilha: simplesmente parar de se preocupar com qualquer coisa do futuro, a título de que não está se preocupando em excesso. E a gente precisa se preocupar com o futuro, a gente precisa interpretar o passado para entender o presente e fazer projeções para o futuro. Tanto para o futuro breve, o que a gente vai comer hoje à noite, qual é a conta que eu tenho que pagar e etc., como para o futuro longínquo, onde meu filho vai estudar, qual é a carreira que eu vou escolher para a minha vida, que tratamento eu vou fazer no futuro, o que eu vou fazer quando tiver depois de 50 anos. Então a gente precisa se preocupar com o futuro. E se essa preocupação, mesmo que aparentemente excessiva, for construtiva para a pessoa, não tem problema nenhum. Agora, se ela se preocupa de modo excessivo com o futuro, apenas porque ela não é capaz de controlar o quanto ela precisa pensar no futuro naquele momento, isso não é bom. Frase 2, avaliar-se de forma negativa. Gente, a imagem coloca isso como uma forma de prejudicar a saúde mental. Tudo bem, se nós nos avaliamos de forma negativa, de modo exagerado, de modo reiterante, de modo pouco justificável, ou porque nós não queremos enxergar as nossas qualidades, ou porque enxergar as qualidades enceta a responsabilidade, a gente sem perceber não quer essas responsabilidades, enfim, ou se a gente não é capaz de receber elogios e fica se avaliando de forma negativa, ou enfatiza demais nossos defeitos porque eles doem demais, e a gente não usa isso para melhorar nada, isso é uma forma de prejudicar a saúde mental. Agora, se a gente se avalia de forma negativa, visando constatar os nossos defeitos, para poder resolver esses defeitos e melhorar como pessoa, isso é uma coisa boa. Mas a forma que isso é colocado na figura não dá a entender isso, esse outro lado, esse outro aspecto. Tá bom? Frase 3. Assumir responsabilidades alheias. A figura coloca isso, né, diante de uma rede social, diante de milhares de pessoas, aliás, como todas essas frases, colocar isso como um problema, como uma forma de prejudicar a saúde mental, né? Assumir responsabilidades alheias. O fato é que se nós assumirmos responsabilidades alheias de forma que isso nos prejudique, de forma que nós não venhamos a dar conta das nossas responsabilidades, de forma que a gente se atrapalhe ao hierarquizar essas prioridades, essa coisa é mais importante, essa coisa é menos importante, ou se a gente assume responsabilidades alheias porque a gente não sabe dizer não, ou se a gente assume responsabilidades alheias porque a gente quer a aprovação daquela pessoa, né? Isso possivelmente não será bom nem construtivo para a pessoa e pode prejudicar a saúde mental. Nisso a figura está correta. O que a figura não fala é que muitas vezes nós assumimos responsabilidades alheias para ajudar pura e simplesmente outras pessoas, né? Para ajudar pessoas que têm necessidades e que dentro do nosso sistema de vida nós possamos dar esse auxílio sem que isso nos prejudique.
Quando um parente, um irmão, um pai, uma mãe, um amigo faz um pedido para você resolver um problema, para você consultar alguém, ou para você buscar uma informação, ou para você levar um documento em algum lugar, qualquer coisa. Isso é assumir uma responsabilidade alheia, né? E se você faz isso, entre aspas, de modo exagerado, quem pode quantificar se isso é exagerado ou não é você, e enquanto isso impacta na sua vida. Frase 4. A figura faz menção a tentar agradar sempre as pessoas, como uma forma de prejudicar a saúde mental. Ora, se você tenta agradar sempre as pessoas em todos os momentos, independente do seu estado emocional, independente das suas preocupações, independente de respeitar ou não a sua visão acerca dessa ou daquela pessoa, se você acha ela simpática ou não, se você acha ela educada ou não, se você vai com a cara dela ou não, se você ignora tudo isso apenas para agradar as pessoas, isso pode não ser construtivo para você, né? Isso pode fazer com que você se sinta magoado, angustiado, ou acumule muita frustração, tá? Isso, no caso, pode sim atrapalhar a saúde mental, e a figura tem razão. O problema é quando a pessoa acha que o fato de ela ser legal com as pessoas, ser educada com as pessoas, simpática com as pessoas, cortês com as pessoas no dia a dia, tentando ajudá-las em seus problemas, compreendê-las, dialogando mais do que só ouvindo ou só falando, só monologando, né? O problema é que quando nós fazemos isso, isso pode ser confundido com um prejuízo, com tentar agradar demais, quando na verdade isso pode ser algo construtivo. Você simplesmente está sendo legal tentando agradar. Isso é construtivo, isso é bom, isso não prejudica a saúde mental. Enquanto entender nos moldes do que a figura coloca, pode dar a entender que isso prejudica a saúde mental. Frase 5. Não gerenciar o seu tempo. Essa é a quinta frase que a figura coloca. Todas essas frases fazem menção a formas de prejudicar a saúde mental. Eu concordo, nós temos que gerenciar bem o nosso tempo, porque nós vivemos numa sociedade que cobra metas, desempenhos, e é pautada por uma visão de mundo linear. Você tem que resolver um problema, depois resolver outro, esse é mais importante, esse é menos importante, e a vida vai sendo levada, vai sendo tocada, né? A interação com o mundo externo no mundo ocidental se dá dessa forma. Por outro lado, quem vier a ler essa frase pode acreditar que está sendo controladora demais com o próprio tempo e decidir largar as coisas de mão. Não dá nenhum gerenciamento ao próprio tempo. Então isso é uma armadilha que está dentro dessa frase. Em nome de você achar que está gerenciando o tempo de modo muito intenso, você começar a largar as coisas de mão. Isso é ruim. Outro ponto possivelmente negativo de quem lê essa frase e não refletir sobre esse aspecto é justamente o contrário. É você tentar controlar o seu tempo demais. Ai meu Deus, não estou controlando bem o meu tempo, preciso gerenciar meu tempo. É verdade, isso pode atrapalhar a minha saúde mental. E aí você começa a querer controlar tudo. E vira uma pessoa ansiosa, controladora e excessivamente dominadora com os compromissos e com o próprio tempo. Eu vejo isso muito na minha prática. Então essa é uma armadilha, tá bom? Agora, se você utilizar essa frase para buscar organizar sua rotina de modo mais pragmático, de modo a distribuir entre os principais itens que costumam dar sentido à nossa vida, trabalho, família, lazer, esporte, estudo, tratamento, etc., isso é uma coisa boa, tá? Então cada frase dessa, como eu venho repetindo, é uma faca de dois gumes, é uma moeda de dois lados. Vamos olhar o lado possivelmente bom e o lado possivelmente ruim. As frases em si não querem dizer nada. Depende muito do sentido que nós damos a elas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.